O governo Lula acaba de dar mais um tiro no próprio pé. O ministro da Defesa do desgoverno do Nove Dedos, José Múcio Monteiro Filho, foi ao programa Roda Viva. Só que as militantes travestidas de jornalistas parecem ter esquecido de combinar as respostas, ou elas simplesmente acharam que por ele fazer parte do desgoverno, o ministro iria com todas as forças defender o seu painho de 9 dedos, e assim alimentar a narrativa furada do tal golpe. Só que o teatro, que tinha tudo para ser mais um pastelão petista, acabou sendo um grande fiasco e um tiro no pé do desgoverno. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. O ministro Múcio acabou com todas as narrativas do tal golpe. Em determinado momento, ele vira para a jornalista e solta a seguinte frase, abre aspas, o golpe como você disse, fecha aspas. Ou seja, essa simples frase e seu contexto serve para percebermos que nem o governo acredita no tal golpe. Só isso já foi o suficiente para deixar os militantes da Lula News cuspindo fogo. Cabe a uma autoridade pública comentar se é crime, se não é crime, se... Eu acho até que a dosimetria, qualquer um pode reclamar, eu achei muito alto, injusto, pode ser menos, mas o cerne da discussão, tanto o Múcio quanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, estão fazendo o papel de polícia, do Ministério Público e de juiz, são juízes do Supremo Tribunal Federal. Os dois se colocam como juízes acima do Supremo Tribunal Federal. Não foi golpe, está tudo errado, etc. Ou seja, é uma república disfuncional, né? É uma república disfuncional. E esse clamor por anistia eu não vejo nas ruas, eu insisto nisso. Eu não vejo isso nas ruas. As pessoas, ao contrário, pelas pesquisas de opinião, você vê uma ampla repulsa ao movimento de 8 de janeiro. Aliás, quando esses participantes do 8 de janeiro se candidataram, todos perderam nas urnas, todos. Então, há uma repulsa expressa nas pesquisas de opinião, expressa nas urnas. Eu não sei o que eles buscam a pacificação, porque eu não vejo esse clamor, essa revolta na rua. Em outro momento, Múcio acaba sem querer querendo defendendo Jair Messias Bolsonaro. O ministro fala em um trecho da entrevista que teve muita dificuldade de ser recebido pelos comandantes e que Bolsonaro acabou ajudando ele nessa transição. Essas falas acabaram tirando Bolsonaro de qualquer envolvimento ou planejamento com um tal golpe. E a maior preocupação desses militantes agora é que isso possa ser usado pela defesa de Bolsonaro. Queria trazer para vocês como isso repercutiu entre advogados do ex-presidente Bolsonaro. Tem um trecho da entrevista do ministro Múcio que ele conta ali, quando ele é convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Defesa, e aí ele diz que ele recorreu ao ex-presidente Bolsonaro para fazer uma transição tranquila, conversando com os 3 comandantes das Forças Armadas. Aí o Múcio detalha quem o recebeu, quem não recebeu, tal, mas ele faz essa referência ao ex-presidente Bolsonaro. O que o advogado do ex-presidente Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, me disse? Que, aspas, sem dúvida, ele vai usar esse trecho para defender seu cliente no inquérito do golpe. Ele diz assim, é, obviamente, incompatível a intenção de dar um golpe e determinar a transmissão do comando militar. A argumentação da defesa aqui. Então, para mostrar o que eu estava falando agora há pouco, como muitas vezes um integrante do governo Lula ou alguém da base acaba dando munição para a oposição. A gente vê isso muito. Não estou falando de forma específica, Thomas, do caso do governo Lula. Percebam também que em nenhum momento da entrevista a gente percebe eles preocupados com as pessoas que foram presas e se realmente há gente inocente no meio deles. O que, diga-se de passagem, deveria ser um dever de todo jornalista, apurar os fatos e trazer a verdade nua e crua. Na minha opinião, a verdade é que esses militantes fizeram tanta força e forçaram tanta barra com essa história de golpe que eles não têm mais nada contra Bolsonaro. E agora o maior medo deles é que essa narrativa perca a força e caia por terra. Imagino eu que se isso acontecer, todas as acusações contra Bolsonaro poderiam ser rebatidas por sua defesa, e no final de tudo isso, ele poderia se tornar elegível novamente.